Ai. Como é que vai, professor? Eu não estou te vendo. Não tá? Uh-uh. Ué, Agora sim. Tudo certo? Tá nos dois? Não, tudo errado, né? Deu tudo errado. Outra coisa, dica para você: nunca irrite o cara da banda antes do show. Eu não tô te vendo aqui, Lênio. Então, aí que tá, por isso, ó. Como é que tu vai me ver? Como é que eu faço? Ué, na câmera que você tava. Cadê ele? Tá aparecendo aí? Não tá? Não. Agora sim. Aê, agora sim. Tudo bom, É, Lênio? tudo Como é bem. que você tá? Tá mais calmo? Não, agora eu tô irritado, porque é a 15ª live e sempre o cara do outro lado faz errado. É. Como é que você tá? Em tempos de isolamento? Muita live, Tô esperando, muito sim, nossa, artigo. muito. Eu tô esperando um habeas corpus do Gilmar para me tirar da prisão domiciliar. É, esses dias eu peguei um habeas corpus que você impetrou lá para o cara do Rio de Janeiro, lá no STJ, que o Chiete te deu uma liminar do coronavírus lá. Isso, aham. E aí eu peguei a fundamentação dele, porque era um HC que eu estava impetrando no STJ e caiu com o Chiete de novo. Hum, Está concluso com maravilha. ele desde o dia 20, tá concluso com ele desde o dia 22. Vamos ver o que ele vai decidir. Vamos ver, vamos ver. O nosso deu Vamos ver. certo. O nosso deu certo. Verdade. Maravilha. Tudo bom, Lênin? Como é Diga que aí, tá? Um querido. prazer falar contigo. Queria Beleza? agradecer em nome da Anacrim Paraná a sua participação aqui conosco. Nós já temos aí 362 pessoas, 363 agora nos assistindo. Professor Lênio dispensa a apresentação. Todos nós conhecemos o professor Lênio. Ele, hoje, eu acho que é um dos, se não o maior jurista que nós temos no país. É a pessoa que fala por todos nós. Toda quinta-feira, né? Ele publica algo que nos enche de esperança, e é bom que seja assim, porque o Lênio fala o que tem que ser dito, ele toca o dedo na ferida, ele cria aquilo que ele diz, é o constrangimento epistemológico. Às vezes as pessoas não se sentem constrangidas, né, professor Lênio? Mas Esse, é esse é o problema. preciso... Às vezes eles ficam bravos, ficam irritados. Exato. Exatamente. E foi muito bacana, por exemplo, aquela sustentação oral que você fez lá no Supremo, nas ADCs, citando cada um dos ministros com uma passagem de modo a efetivamente constrangê-los. Enfim, foi muito bacana. O professor Lênio efetivamente é um grande jurista, é hoje a pessoa que denuncia todo esse sistema que nós temos ali. Professor Lênio, Diga, querido, por pode que, o perguntar o di- que você por, quiser, por que, que o à vontade. direito é uma questão de princípio e não uma questão de opinião? Exatamente. Essa é uma questão muito importante, é porque, veja, é, ainda hoje à tarde eu discutia esse assunto e outro dia também, com tantas lives que se faz, eu discutia isso hoje com o ministro Gilmar, mais o Paulo Mota Pinto, lá que era do Tribunal Constitucional de Portugal, a presidente do TRT, do TST, a doutora Maria, a ministra Maria Cristina, porque nós acostumamos, né, e a questão do constrangimento, tudo isso está interligado. Nós acostumamos, num país como o nosso,
em não nos preocuparmos com a decisão jurídica. E aí criamos isso, dá espaço para muitas lives. O grande problema sempre é a gente conseguir fazer juntar esses assuntos, né? Então, e tentar tirar o suco dele para falar aquilo o mais importante. E o direito é uma questão de princípio, porque ele não é uma questão de política e não é uma questão de moral. Cada um de nós vai ao judiciário não para pedir opinião pessoal do juiz. Exatamente. Nós pedimos aquilo que o direito tem a dizer, mas o direito não fala. Bom, de algum modo, há uma linguagem pública. Nenhum de nós tem uma linguagem privada, simplesmente. Aliás, o Wittgenstein já explicou isso, né? Você está fazendo doutorado em filosofia e está lendo essas coisas, deve estar lendo. Não há uma linguagem privada, a linguagem é pública. Você está no mundo porque você se comunica com o mundo. Quem tem linguagem privada é uma criança que ainda não foi para o colégio e que dá o nome que quer para as pessoas, para as coisas, que ela cria uma linguagem própria, mas logo depois, quando a criança chega na praça, a primeira coisa que ela chega numa praça e vê outra criança gritando, mamãe, aí ela já se deu conta de que as palavras são polifônicas, que mamãe não só tem uma, é que tem várias mamães no mundo, e começa a se dar conta disso aos poucos, enfim. E a comunidade jurídica parece que não. A comunidade jurídica acha que o juiz pode decide conforme sua consciência, enfim. Isso é uma questão que não se prova filosoficamente. Então, a grande questão é que você não prova isso filosoficamente. Assim como a verdade real é uma fraude, dizer que você decide conforme a sua consciência, eu não sei o que diz a sua consciência, eu nem quero saber, aliás, nem você sabe o que ela diz, diria o Jacinto. O Jacinto aí entraria rachando e aí ia fazer uma palestra em cima dessa frase, entendeu? Então, aí dá para rir. Então, uma questão de princípio quer dizer que princípio é arché, quer dizer, começa com um princípio, anarché é a ausência de princípios, e a partir disso o direito não se decide por escolhas. O bom é fazer um exemplo sobre isso, né? Um exemplo que eu tenho repetido, principalmente nesses tempos em que nós estamos trabalhando com escolhas e direito não é escolha. Direito é uma questão de princípio e decisão não é escolha. E isso é muito importante dizer. Agora, quando diz assim, vamos fazer vamos abrir para a economia, porque nós temos que preservar empregos, etc. Nesse momento, você está fazendo um raciocínio consequencialista. O consequencialismo. Então, você está trabalhando com fins e não com meio. O direito trabalha com meios. O processo é condição de possibilidade. Porque no meio do caminho é que você encontra uma pedra. No meio do caminho é que você vai encontrar prova ilícita. No meio do caminho, porque se você decide e depois fundamenta, você cai num paradoxo, que eu chamo do dilema da ponte. Eu não posso atravessar a ponte do conhecimento, chegar do outro lado e depois voltar para construir a ponte pela qual eu já passei, porque para eu chegar para o outro lado eu tenho uma condição de possibilidade. Eu sei que isso parece complicado, mas o direito é um fenômeno complexo. Se ele fosse simples, né, fazendo uma brincadeira, sem sexismo, ele seria periguete. É periguete nos dois sentidos, homem ou mulher, ou como queiram. Ele não é fácil. Se ele fosse fácil, ele seria periguete. Ele é muito complexo. Então, um bom exemplo para isso, para os nossos 420 que estão nos assistindo, e eu tenho repetido isso, mas é bom fixar para aqueles que estão repetindo a live, enfim. No caso agora do coronavírus, isso ficou bem explicitado. E se discutiu muito. Então, eu trago o exemplo daquilo que se discute muito nas salas de aula e que é discutido muitas vezes erroneamente, que é o problema da filosofia moral. Então, você tem o famoso dilema do troller, aquele do trem, em que você tem... você vem, você pode matar 10 pessoas, mas se você puxar uma alavanca, você é o piloto, você mata um gordinho. Gordinho é por minha culpa, que está
por minha conta, que está no trilho da esquerda ou da direita. Aí você faz um raciocínio utilitarista e diz, cara, tem que matar o gordinho. Só que o gordinho, você não sabe quem é o gordinho, nem são as 10 pessoas. Portanto, você só tem jogos na cabeça, jogos filosóficos. Você tem elementos, mas não tem elementos. Você tem apenas dados objetivos, não tem os dados subjetivos, não tem nada. E você mata o gordinho seria o cara que inventaria a vacina contra o câncer. E você acabou de matar o cara. E matou o cara. Mas aí, se você salva o gordinho, se você matou o gordinho e salvou 10, e nos 10 tem 3 terroristas, e que na semana seguinte vão matar 10 mil pessoas com bombas ou espalham um vírus. Então, que vantagem você teve de fazer uma escolha? Como é que você resolve isso? Então, primeiro, trazendo de volta isso isso hierarquiza valores e vidas. É um problema. Por quê? Se hoje você escolhe empregos e economia, quem te garante que isso não é pior do que hoje? E se você decidir isso e acertar, você errou porque você matou. Então você matou 8, 10, 15, 20, 30 mil pessoas, muitos acima de mais de 60, com comorbidade. Mas que direito você tem de decidir pelas pessoas? Aí alguém diz assim, mas professor, como faz? Eu tenho a saída. E a saída é dada. A saída é muito interessante porque ela é dada por um filme. Eu poderia explicar isso de outro modo, agora pela minha teoria da decisão, mas eu vou usar o House of Cards, a série. O presidente dos Estados Unidos, ele sofre do fígado. E ele está na lista de transplantes. Ele entra numa lista de transplantes nos Estados Unidos, como qualquer um. E ele é o segundo da lista. Acontece que ele é o segundo da lista, mas coincidentemente ele leva um tiro no fígado. E vai indo para o hospital e chega lá, ele é o segundo da lista, chega toda a entourage e digo, chegou o presidente dos Estados Unidos, precisamos de um transplante. Traga o fígado. O médico diz, não. E os caras dizem, mas como é o presidente dos Estados Unidos? O mundo está esperando que it's the law. Tem uma regra que diz que não pode furar fila. Mas ainda não termina a história. O médico está tão certo porque ele decide por princípio. E sabe qual é o princípio? Que sustenta essa regra, por isso que o direito é um sistema de regras e princípios. Uma vida igual a uma vida. Ponto. Esse é o princípio. Por isso que você decide por princípio. Toda regra tem 1, ou 2, ou 3, 5 princípios que seguram. E o princípio é o que vale. É o arché. A ausência de princípio é anarché. Então, direito não é escolha. Direito é decisão. E decisão, juiz não faz dilemas morais. Juiz tem subjetividade, juiz não é um alface, etc. Isso é normal. Tem sentimento. Eu lembro que... Bate um coração. Eu acho que em 2016 o senhor escreveu uma coluna no Conjur, logo após a denúncia que foi oferecida contra o Lula, que você dizia justamente isso, né? Que juiz e promotor têm sentimentos, eles não são alfaces e tal, mas isso não daria o direito de que eles, nessa condição ali representando o Estado, colocassem isso acima, né, do próprio direito. Evidente, porque cada um de nós tem todas as pré-compreensões do mundo, que não são simplesmente subjetividades, que uma coisa não é a outra, mas ninguém é neutro. A grande questão é que o direito exige que você suspenda seus prejuízos. E a partir disso você decide por algo que está na esfera pública, feito antes de você, feito por um monte de gente que são deputados, jurisprudência, etc. Por isso que eu coloquei no Código de Processo Civil, com muito esforço, o 926, que quase ninguém usa, que é o coerência e integridade. Você quer um critério melhor para decidir do que o coerência e integridade? Nós precisamos de decidir por princípio, decisão não é escolha, e nós sempre precisamos de critérios. Então eu vou contar uma coisinha nesse negócio que você, que está fazendo filosofia, vai gostar muito, que é uma questão de uma praga que se instaurou no mundo, que chama emotivismo.
E aí a história que eu conto num texto, que eu fiz junto com um aluno meu, mas escrevi em outros modos, enfim, é um texto que já está em mais de uma língua, que é uma distopia. Veja, nós vivemos hoje uma distopia. Então, tudo isso é muito bonito porque a gente vai conjuminando essa história. E é muito bonito porque eu posso explicar isso de um modo que as pessoas possam sacar melhor. Então, pensemos o seguinte, um cara chamado Alasdair MacIntyre, que é um filósofo conservador, comunitarista, não concordo com as ideias dele, enfim, isso não tem nada a ver com o importante da história que ele conta, que é uma distopia, que é ele diz assim, há um determinado momento no mundo em que as pessoas começam a botar as culpas de tudo na ciência. A culpa do meio ambiente são os cientistas, tudo é culpa dos cientistas, a terra é plana, essa coisa toda, o anti-intelectualismo. Imagina, ele escreveu isso há 20, 30 anos atrás. E as pessoas, então, começam a incendiar bibliotecas, queimam livros, e o partido que se instaura no poder é o Know Nothing, o saber nenhum. Este reina agora, o anti-intelectualismo, o Know Nothing. É o novo partido. Passa um tempo e um grupo de resistentes começa a pegar os fragmentos que soltaram. Um pedaço de uma página de um livro ali, outro troço ali, outro ali, e vai juntando. Mas acontece que uma coisa é da física, outra é da química. Isso tudo fica fragmentado. E aí, esse conjunto das coisas que sobraram vão resultar em opinionismos, disagreements. Você, eu, todos nós temos disagreements, os nossos 500 e tantas pessoas, vamos perguntar, são disagreements. Temos desacordos morais sobre isso. Afinal, nós sempre fazemos juízos morais. Aliás, o MacIntyre diz que mesmo quando eu digo este relógio quebrado não marca a hora certa, eu acabei de fazer um juízo moral, porque ele trabalha com a noção de telos. Aristóteles, telos. Quando eu digo que eu tenho que separar direito e moral, o telos isso é bom. Logo, eu fiz um juízo moral. Mas como eu posso fazer um juízo moral só se eu for um arquimediano, que eu falo de um lugar neutro? Então, isso tudo faz com que, voltando a MacIntyre, esses disagreements todos, eles sofrem da praga do emotivismo. O emotivismo, então, faz com que vire tudo um programa de rádio sobre futebol, sobre qualquer coisa, ou sobre decisão judicial. Por isso que você não consegue passar um embargo declaratório, meu querido. Por quê? Porque os disagreements estão soltos. E aí, qual é a saída? Eu saio de MacIntyre, abandono ele faz as coisas dele, eu faço as minhas, e aí entra a crítica hermenêutica do direito, que é a teoria que eu inventei. Enfim, pelo menos alguém inventa alguma coisa nesse país, que pode ser porcaria, mas eu inventei. Então, a única teoria... Depois você me pergunta por que não há teoria da decisão no Brasil, ou pelo menos não tinha. Aí o que acontece? Para mostrar, desde a sua primeira pergunta, gera tudo isso. Então você tem os disagreements e eu entro. Bom, se nós temos disagreements sobre aborto, sobre divisas, sobre condomínio, sobre qualquer coisa, eu preciso ter o direito. O direito resolve disagreements. Só que tem um detalhe. Para resolver, para aplicar o direito quando eu tenho disagreements, eu tenho que ter critérios. Porque senão, se eu emotivizar os critérios pelos quais eu quero resolver disagreements, eu tenho novos disagreements. O que são os novos disagreements? A fragmentação. Quando alguém diz, não há verdades, qualquer decisão é possível, o juiz decide conforme sua consciência, cada cabeça uma sentença, isso é emotivismo. Cara, isso significa o quê? Que se você emotivizar o critério que serve para resolver os desacordos morais, políticos e econômicos, você tem um novo problema. Então você nem direito mais tem, você vai ter aquilo que
o emotivismo diz que o direito é. E quando eu falo em disagreements, desacordos morais, eu estou falando tudo que nós falamos sobre economia, direito, sexo, mulheres, etc., ou qualquer coisa, é um desacordo moral. É uma opinião moral. Então, sempre. Então, eu uso moral nesse sentido. Então, desacordos morais significam desacordos que nós temos sobre algo, inclusive sobre se o relógio funciona bem ou não. Então, eu preciso resolver isso a partir de critérios, que é a teoria da decisão. A teoria da decisão é fundamental para que eu tenha previsibilidade. Aí eu preciso de coerência e integridade. Aí eu preciso uma espécie de heurística para resolver problemas. Então eu tenho pequenas fórmulas para resolver problemas. Eu não posso sair por aí dizendo qualquer coisa sobre qualquer coisa, senão eu caio no emotivismo. Então, nesse sentido, é que eu trabalho de há muito, né, com essa questão, por exemplo, do papel da doutrina. A doutrina tem que fazer constrangimentos. Constrangimentos que eu posso chamar de outra coisa, mas eu gostei do constrangimentos epistemológicos a partir eu poderia chamar isso de outro modo, né? O Bernd Ritters, que é um autor muito interessante alemão, ele escreveu um livro chamado Die unbegrenzte Auslegung, que quer dizer, traduzindo, uma interpretação não constrangida, não limitada, não cercada, ou que begrenze é cercar, grenze é cerca. Então, nesse sentido, é limitar, eu limito. Então, unbegrenzt significa não constrangido. O que ele quer dizer com isso? Ele denuncia que o autoritarismo, e veja que tudo isso acaba atual. Ele diz que a falta de constrangimentos que a doutrina alemã não doutrinou, ela não constrangeu o judiciário e nem constrangeu os políticos, e o Hitler foi crescendo e deu nisso. A doutrina, ela tem esse nome, tem que voltar a um papel normativo da doutrina. Então, nesse sentido, a gente precisa resgatar o papel da doutrina para que ela doutrine, para que cada um não diga o que quer, né? Depois eu posso falar do fator Julia Roberts, que alguém está perguntando aí se tiver tempo. Então, porque é tanta coisa, né? Então, nesse sentido aí que eu estou tentando montar, há muito, uma teoria da decisão. O dicionário que saiu agora, a segunda edição, tem 10 verbetes novos. Isso, né? Essa é a primeira edição, saiu a segunda com 10 verbetes novos. Estava lendo aqui, inclusive grifei aqui, ó, que direito a uma questão de linguagem, aqui, eu estava rabiscando ele hoje aqui. E você falando da questão da doutrina, eu me lembrei no seu livro, eu acho que tem eu não lembro se é no Hermenêutica Jurídica em Crise, e tem também naquele livrinho pequenininho que é isso, Decido Conforme a Consciência, onde você cita uma decisão de um ministro do STJ, não me recordo o nome dele, onde ele, em tese, diz que ele não precisa da doutrina porque ele decide como ele quer, porque ele assume a autoridade da sua decisão. Né? E você hoje também faz muitas críticas, inclusive à doutrina, essa doutrina que nós temos aqui, que não é uma doutrina que cria nada e que não prepara os operadores do direito para efetivamente ter uma visão crítica e combater tudo isso, né? E também é muito legal que no seu livro lá, Precisamos Falar sobre Direito e Moral, você trabalha a moral como sendo predadora do direito. Exatamente. Essa é a grande... Essas são os predadores externos e os internos. Aí você me dá a oportunidade, se eu continuasse com a história do McIntyre e o meu abandono, eu poderia mostrar que o conceito de autonomia do direito, eu faço uma metáfora do castelo. A dona moral, a dona política e a dona economia, com seus disagreements todos, há um momento que eles têm que construir um castelo para morar. Eles não podem ficar na rua. Eles vão morar juntos. Vão morar, então eles fazem o castelo e fazem lá torres e tal. E, inclusive, dentro dele, eles fazem um quarto pânico, que são as cláusulas pétreas, porque um desconfia do outro. Evidente. Porque as pessoas não são confiáveis. Ulisses se salvou porque teve uma cláusula pétrea. Amarre-me ao barco. Mas isso não é suficiente, sabe por quê? Porque ele era o dono do barco.
Não adianta ele dizer me amarre no barco, do barco. Quando as sereias apitasse no ouvido dele, ele diria me desamarre. Acabou, morria. Como é que ele resolve? Uhum. Sob hipótese alguma, obedeça uma outra ordem que não seja a primeira minha ordem. Isso é a cláusula pétrea. No castelo é o quarto pânico. Todo mundo se esconde quando vem os predadores. Os predadores exógenos, né? Os externos, que a moral, política e economia é normal. Eles vêm, Uhum. eles moram, mas vêm de fora também. É normal. Só que você precisa estar preparado. Para um cara de fora chegar e querer morar junto e fazer um puxadinho, ele tem requisitos. No direito é uma emenda constitucional, 3/5, votação bicameral, senão ela cai. Então tem uma série de requisitos para morar no castelo. Mas o grande problema dos predadores não são os exógenos, só os piores são os endógenos, os de dentro. O quinta coluna, que é o cara que vai fazendo um furo no castelo para os de fora entrarem. É o subjetivismo, emotivismo, decido conforme esse conjunto de elementos, ponderação. Com a ponderação, você deixa entrar todos os invasores no castelo. Mas com a ponderação, tu escancara a porta e o cara passa por cima dos jacarés como Indiana Jones e invade. Porque, Uhum. porque pode tudo com a ponderação, que isso é uma fraude que se estabeleceu do Então, modo como se estabeleceu. porque Então quem existe, pondera é que vai escolher qual que prepondera sobre o outro. mas é evidente, isso aí, tudo isso é uma fraude, né? Quer dizer, eu posso fazer Uhum. qualquer coisa com isso, eu posso inclusive fazer uma frase entre calor e frio, eu digo, vou ficar neutro, 0 grau. É. É. Ou eu como uma galinha, meu vizinho não come nenhuma, na média comemos meio frango cada um. Então, É. é retórica, enfim. Então, nesse sentido aí que eu queria dizer, é que você tem que se proteger dos predadores. Eles são normais, tem tudo que é lugar, mas você precisa ter mecanismos para se defender disso. Não é possível no direito, tá? Princípio da inocência, claro que é princípio, evidente, porque ele é o princípio todo que rege todo o sistema. Tá, tinha uma pergunta ali. A grande questão ali não me lembro o que eu estava dizendo agora, que aí apareceu um negócio, eu me esqueci. Estava Do... falando dos predadores internos que vêm de dentro, Ah, sim, que precisa se proteger. sim, existem, existem predadores que é normal que tenha, mas você precisa se defender deles, você precisa estar preparado. Isso é como germes, se você não tem anticorpos, eles matam você ou acabam com você. Então, a teoria da decisão, a exigência de critérios, coerência e integridade, tudo isso são anticorpos que você tem contra os predadores naturais. O direito é um fenômeno pelo qual tem política, tem moral, tem economia. E outra, não é um baile de freiras, não é um colégio de freiras. Então, a partir disso, você precisa. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, como é que você sustenta um sistema jurídico e são coisas simples assim. Por exemplo, você não contrataria um. Desculpe dizer isso, mas quem está escutando, enfim, que isso tem que ser dito e não é nenhum problema, não é nenhuma ofensa que eu faço. Ao contrário, eu faço uma ode à jurisdição. Há pouco tempo eu escrevi no Estadão uma ode à jurisdição em que eu conto autobiograficamente toda a minha luta em 30 anos. Eu fiz o primeiro controle difuso de constitucionalidade no dia 6 de outubro de 1988. Eu sou antigo nisso, entendeu? Eu faço uma ode à jurisdição. Agora, eu também sou obrigado, porque eu tenho um dever de mostrar que, por exemplo, você não contrataria um funcionário que você autorizasse ele a que ele fosse omisso, contraditório ou fizesse obscuridades. Eu acabei de dar o conceito de decisão da qual cabe embargos de Embargos de declaração. declaração. Isto é um problema simbólico. Eu estou falando aqui do simbólico no sentido da própria psicanálise, da filosofia, enfim, como o Cornélio de Castoriadis falava, né, sobre a instituição imaginária da sociedade.
o gesto do Carrasco é real por excelência, mas simbólico na sua essência, porque ele vale muito mais pelo que os outros estão olhando, para o cara que perdeu a cabeça. Um cara perdeu a cabeça, mas quantas outras cabeças estão ali temerosas de perder também pelo simbólico que representa. Então, simbolicamente, você tem essa possibilidade, né, de fazer isso. E no processo penal, eu não consigo entender que os processualistas penais continuam dizendo, e agora eu fiz um verbete sobre isso no dicionário de hermenêutica, essa história de que a livre apreciação da prova ela tem que ser mantida porque ela supera a prova tarifada. Você que faz muita crítica em relação a isso, né, professor? Isso dá uma outra live, porque olha só, essa história eu fiz um longo, é bastante longo esse verbete, porque eu mostro no mundo todo, e de fato ainda existe na Europa as crenças, mas eu mostro também como isto acaba sendo apenas uma repetição apenas, e que na verdade ninguém acredita mais que alguém poderia achar bom, ruim ou bom, e que é melhor você ser um voluntarista do que uma prova tarifada. Isso é tão velho, porque, no fundo, prova tarifada, no imaginário dos juristas, é a mesma coisa que o juiz boca da lei. E aí se começa, o juiz boca da lei morreu, a prova tarifada morreu, o que você bota no lugar? A livre apreciação da prova. Como assim a livre apreciação da prova? Você acha que na democracia alguém pode ter livre convencimento sobre alguma coisa? Tente ter livre convencimento quando você vai no açougue. Discuta com seu livre convencimento o que é uma picanha e o que é uma maminha com o açougueiro. Vai lá. Aliás, eu conto essa história no dicionário sobre o livre convencimento no açougue. Vai lá. Diga para o açougueiro, não, pelo meu livre convencimento, esta picanha é uma maminha. O cara vai te olhar e dizer, enlouqueceu? Porque aqui existe uma tradição autêntica. Aqui existe uma linguagem pública sobre o sentido do que é uma picanha, o sentido do que é uma maminha. Ele não depende da pretensa linguagem privada sua. Ou seja, o constrangimento dos demais atores desta metáfora que eu faço do açougue, vamos dizer, o professor Lênio está comparando decisão com compra de picanha. Só com má fé para fazer isso, porque... mas eu quero só esclarecer aqui que isto é uma metáfora. Metáfora. Porque picanha é picanha. Trânsito em julgado é trânsito em julgado. 283 é o 283, meu querido. Exatamente. É aí que agora, se você diz que... Agora, os embargos declaratórios ou declaração, quando você diz que uma picanha pode ser, quer dizer, eu me omiti no conceito, ou eu fui contraditório. E aí, como é que a maioria dos embargos declaratórios são respondidos? Que o juiz não precisa apreciar todos os argumentos da parte, quando analisando ele sai por aí. E mesmo quando você invoca lá o 489, que acho que também foi briga sua para constar lá, né? Eu fui isso é a heurística da minha teoria, né? Que é a criteriologia, que agora está no processo penal também, e inclusive tem inversão, os advogados não se dão conta. Eu faço muito. No nosso escritório, nós temos uma boutique, né, o André e eu, e a Thaís, enfim, o André e eu, que somos sócios, tá? Nós temos uma boutique em que nós fazemos trabalhos de finos, trabalhos de boutique, trabalhos que ensinam ou que fazem distinction, que explicam o que é um precedente, como é que você faz, quais são os detalhes em que você tem que usar a inversão do ônus argumentativo no artigo 489, que são técnicas interessantes e sofisticadas, e nós mostramos isso, que inclusive tem um grande trabalho que a gente fez para uma grande multinacional para resolver um problema que a gente conseguiu demonstrar que não existe apenas uma coerência e integridade vertical, mas ela também é horizontal. Então, há momentos em que isso é muito importante. Então, a gente trabalha mostrando o seguinte, tudo isso que eu estou dizendo, por exemplo, quando a gente fez a ADC 44, a gente utilizou lá as 6 hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar uma lei.
Se você usar esse critério, se os juízes usassem esse critério efetivamente, você se livrava de um poder discricionário, se é que alguém quer se livrar do poder discricionário, evidentemente, né? Porque a grande questão é bom ter poder discricionário, é bom ter livre convencimento, porque afinal de contas, né? Eu sempre brinco que tem, se o cara diz assim, se você conta para o juiz quando ele vai fazer, ou o promotor, enfim, quando ele entra, ou o ministro Supremo, você vai ser ministro Supremo, você sabia que você, se fosse assim, né, disse assim, olha, a partir de agora, você tem que trabalhar o direito, você não vai responder como você pensa, e, portanto, o que você pensa não tem nenhuma importância, porque, afinal de contas, está, e o cara vai dizer, mas então eu não quero brincar, então eu estou fora. Ou o cara é efetivamente um democrata, e vai dizer, efetivamente, é isto que eu quero. Então, por que no Brasil não tem teoria da decisão? Acho que a minha, especificamente, e os meus alunos têm trabalhado muito isso pelo Brasil afora. Por que a minha é uma das primeiras? Ou a única, não sei, eu não conheço outras. Porque o Brasil, pelo realismo jurídico, retrô, o que é o realismo? O direito é o que os tribunais dizem que é. Como isso se institucionalizou, os livros que mais vendem são os que repetem jurisprudência, você não tem critérios. O critério é o próprio tribunal. Então, se o direito é o que o juiz e os tribunais dizem que é, você corre atrás e fica fazendo glosas. Bom, mas isso é um problema. Mas aí vem um problema. A jurisprudência vai valer mais que o direito. Primeiro, você não tem mais direito, você tem aquilo que você disse sobre o direito, que um autor alemão, que eu trabalho também no dicionário de hermenêutica, que modéstia às favas, é um grande livro. E também tem um outro livro que eu gosto muito, que eu sugiro, que é Diálogos com Lênin Streck, com 150 perguntas, em que eu explico todas as questões, enfim. Eu mostro, né, nesse dicionário, em vários aspectos, que o Matthias Esteck, que é um positivista alemão, mas ele faz uma denúncia também dizendo que o próprio Tribunal Constitucional alemão ele transformou o direito num positivismo jurisprudencialista. É preciso entender que o realismo jurídico é uma forma de positivismo, um positivismo fático. Se você me perguntar qual é o calcanhar de Aquiles de todas as teorias positivistas, bom, vamos, para não dizer que eu estou dizendo, vou pegar o cara que traduziu do Working para a Espanha, para o mundo hispânico, castelhano, que já morreu jovem, que era o Causamiglia, um autor, Albert Causamiglia, memória, Albert Causamiglia. Ele começa o artigo dizendo assim, o artigo dele é pós-positivismo. Eu sou um antipositivista, não uso essa palavra pós-positivismo, só para registrar, mas no fundo é a mesma coisa. Mas o que diz o Albert Causamiglia? Assim, o calcanhar de Aquiles de todos positivismos, que são vários, eu cataloguei 10, 11 no meu dicionário, é não ter uma teoria da decisão. O positivismo nunca se preocupou com a decisão, porque o positivismo é uma teoria descritiva. E esse é um problema. Então, se ela não é prescritiva, ela não se preocupa com a decisão. Logo, você tem uma espécie de decisionismo. Isso está presente no 8º capítulo da Teoria Pura do Kelsen, quando ele diz que a aplicação do juiz é um ato de vontade. Pronto. Aqui você começa, no seu dicionário, você começa falando justamente sobre isso, que seria a maldição da teoria do Kelsen, né? Quando ele faz a cisão entre direito e ciência do direito, e aí você vai trabalhar, tanto é que eu fiz inclusive, o 8º capítulo, inclusive. Eu fiz um truque aí. Pureza do poder, pureza do direito deveria estar no P. Aí eu botei A na frente. A pureza do direito, enfim. A pureza do poder. A pureza kelseniana. Imitando o Vará, que escreveu A Pureza do Poder, que é a tese de titularidade dele lá em Florianópolis. Eu estudei com ele, enfim.
Então, a pureza kelseniana. E ali, a maldição kelseniana é essa questão do preço a pagar. Aliás, todo positivismo paga um preço, e não se preocupar com a decisão. Esse é o problema. Tem alguns positivismos que querem ser normativos. Vamos, sei lá, se eu fosse um positivista, eu seria tem um aluno meu que escreveu um livro belíssimo agora, que é o Gilberto Morbach, que é da Just Podium, entre o positivismo e algo assim, sobre o Waldron, sobre o Jeremy Waldron, que é um positivista. Ele pode-se dizer que ele é normativo, mas enfim, ele é contra a jurisdição constitucional total, porque ele diz que jurisdição constitucional não tem legitimidade, portanto o que vale é efetivamente uma discussão no parlamento, enfim. Então, o único positivismo que poderia ser válido hoje é um textualismo. O problema do textualismo é que o textualismo não tem chance, porque qualquer teoria semioticista derruba ele. Porque a semiótica já mostrou que sintaxe semântica e pragmática, enfim, a sintaxe é uma análise textualista. Bom, e cadê a semântica? E nem falar da pragmática, que é outro nível. Bom, aí nós teríamos que abrir uma outra live só para falar sobre o neopositivismo lógico, que foi onde o Kelsen se abeberou para superar o problema do então positivismo, que não dava mais, e ele então vai fazer a sua própria teoria. Kelsen é o primeiro positivista pós-exegético. Depois vem Hart, etc. Daria outra live só para falar sobre Hart. Pois é, eu acho que essa crise que a gente vive no Brasil, dessa falta de uma teoria da decisão, no julgamento das ADCs ficou muito clara. Teve ministro que votou pela improcedência das ADCs, querendo dizer que um artigo que repete aquilo que está na Constituição era inconstitucional. Bom, e a interpretação conforme a Constituição e feita pelo ministro Fachin? Exato. Aí, por isso que eu pedi para o ministro Fachin, lá na minha sustentação oral, eu dizia para ele que, ministro Fachin, eu quero que Vossa Excelência seja hoje um textualista, um literalista. Aliás, no novo dicionário também tem um verbete chamado literalismo, outro voluntarismo, só para deixar essas coisas claras, né? E tem um que é uma bomba, que esse é um mistério, né? Que chama valores. Esse é uma bomba no mundo jurídico, quando lerem vai ser outro problema. Então eu pedi para o ministro Fachin, eu disse assim, ministro, gostaria que Vossa Excelência fosse hoje o mesmo literalista que foi esses dias aqui, neste plenário, quando decidiu a ordem dos interrogatórios. Das alegações finais. Das alegações finais, no 403. Dos delatados e delatores, né? Exatamente. Esse é o ponto. E está se discutindo agora novamente a presunção de inocência na questão do tribunal do júri, né? Escrevi muito sobre isso já, e a grande questão ali é você tentar me convencer, de que a matéria de fato está cindida. Alguém falou em Caçanheira Neves, né? E que já há muito tempo disse que questão de fato, questão de direito são incindíveis. Claro, essa é uma questão que está na filosofia. 5 minutos de filosofia destroem qualquer súmula 7 do STJ. Não é culpa minha. Essa questão toda é que é a ciência que diz isso. E eu sou um epistemólogo. Eu gosto de discutir as condições de possibilidades que justificam determinado discurso. Nesse sentido, ali é que se pode dizer efetivamente que o tribunal do júri, ele é decisão de primeira instância. Segundo, ele não esgota a matéria de fato. E outra, mas aí tem uma coisa muito pior de todas, né? Eu não posso admitir que um não condene alguém dado por íntima convicção. O que é íntima convicção? Uma fraude. Filosoficamente não existe. Uma fraude. Fraude. Falar em eu posso condenar porque eu não gostei da pessoa, não gosto do jeito que ele fala, não gosto da roupa que ele está usando. Bom, aí eu proponho uma alternativa. Trazer para cá, entre íntima convicção, eu prefiro o pintinho da tribo do Azend, lá da África, e que eles têm um critério melhor para decidir
que é o envenenamento do pintinho. Ele tem um pajé, um sujeito cheio de mequetrefe lá e tal, blá, blá, blá. Ele produz o veneno, sem nenhuma interferência externa, ele produz o veneno. E põe um pintinho para comer a comida lá e tal, envenenado. Se o pintinho morre, o cara está livre, ganhou a causa, aquela história toda, civil e crime. Uhum. Se o pintinho vive, o cara ganha a causa. Se o pintinho morre, ele se ferra. Íntima convicção do pajé. O pajé pode ter posto um pouco mais, um pouco menos de veneno, ou o organismo do pinto, um pintinho, aguenta mais. Ele tem mais anticorpos. O outro pinto não. Mas o direito pode depender disso. É a mesma coisa que você me dizer que o direito depende do almoço dos juízes. Eu não quero Pois é, você já escreveu sobre isso, né? eu não quero brigar com alguns amigos meus sobre isso, né? Que meus amigos não têm defeitos, né? Então logo eu não quero falar sobre isso de novo aqui. Uhum. E você também, a última coluna, acho que foi a semana passada, que você falou sobre um positivista americano, né? Também fazendo uma crítica em relação à guinada que ele deu. Isso, é muito interessante isso que você pergunta. Eu falei hoje eu falei sobre isso. Falei hoje sobre isso num seminário que a gente fez com o Gilmar e companhia lá no Conjur. E aí, o cara chama Adrian Vermeule. 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 Ele era um famoso textualista. Textualismo, ele era tão textualista, para você ter uma ideia, ele era contra o caso Brown. Ele acha que se ele tivesse decidido o caso Brown, ele continuaria fazendo com que as crianças fossem discriminadas, aquela história do Brown Education, aquele caso. Ele diz isso. No caso, por exemplo, dos cães na plataforma, ele deixaria passar o urso e proibiria o cão guia do cego. E agora ele mudou, porque agora ele é um católico integralista, ele faz parte de um grupo de integralistas, inclusive ele propôs que o Trump deixasse entrar nos Estados Unidos preferentemente católicos, e ele propôs agora o seguinte, ele diz, nos Estados Unidos a teoria originalista dos conservadores, ele não é originalista, ele é um textualista. Grande coisa essa diferença, mas enfim, o originalismo até que tem algumas coisas, né? O Anthony Scalia brigava com ele nesse sentido. Até poderia falar sobre alguns exemplos interessantes sobre o originalismo e o textualismo. Aí ele disse assim, o originalismo é uma teoria que fenece, não tem mais sentido para os conservadores e agora nós precisamos de uma nova teoria. Ele abandona a dele e propõe um constitucionalismo do bem comum. Ele diz que os governos têm que ter muito poder para si, discricionário, para resolver problemas de crises epidêmicas como essa, etc. Né? E que a questão dos costumes tem que ser mais controlada. Todas essas coisas que são bem religiosas. Por isso que o nome do artigo que eu escrevi chama Constitucionalismo Deus acima de todos. Né? Eu lembro quando um juiz aqui do Brasil disse que na vara dele o principal livro era a Bíblia. Você também escreveu sobre isso. Olha, eu escrevi tanto já que eu tenho a impressão que eu escrevi sobre o dilúvio. Porque tudo isso, de algum modo, já escrevi, né? Então, o ofício da gente, né? É trazer esperança, ser um pouco... Se a gente é pessimista, é um pessimismo metodológico. Exato. Né? Então, como o Bob dizia, eu sou um pessimista metodológico e tal, enfim. E eu sou um otimista metodológico, porque é como se tudo isso um dia vai dar certo. É o como ser. É como se um dia isso vai dar certo, e por isso que eu escrevo. Com a esperança de que um dia isso dê certo, eu sigo escrevendo. Porque os elementos, se a gente parar para olhar os elementos objetivos, se você fizer uma turnê durante uma semana em
10 fóruns, 5 tribunais, etc., você desiste. Cada juiz adota um procedimento, diz que na vara dele é daquele jeito. Então, quer dizer, não importa o que diz o código, não importa o que diz a Constituição. A impressão que eu tenho às vezes é que os juízes eles não se dão conta de qual é o efetivo papel que eles exercem. Às vezes nem os ministros do STF, alguns, né, não se dão conta disso, a ponto de ter ministro no STF dizendo que tem que decidir ouvindo a voz das ruas, como se nós votássemos em juízes para que eles efetivamente atendessem os anseios populares. E vamos ouvir qual voz das ruas? Essas que estão pedindo a volta do militarismo, né, que estão pedindo o AI-5, ou seja, parece que eles não compreendem que justamente o papel do judiciário ele é contra-majoritário, ele tem um papel de garantir direitos e não de suprimir direitos. A gente chega no absurdo aqui no Brasil do juiz aplicar a lei e ao aplicar ele desaplica. As pessoas estão extraindo, olhando que eu estou fumando charuto. O Jacinto e eu fizemos uma banca de doutorado e o falecido professor Machado, que era muito amigo do Jacinto, trouxe os charutos, o Jacinto também, e nós fizemos a banca toda na banca do Ivan Gueriuscuri. Eu fui da banca do Ivan Gueriuscuri, meu querido amigo, mandar um abraço para ele. E nós fizemos uma banca, bons tempos, que se fumava charuto numa banca de doutorado. Agora eu só posso fumar charutos aqui na minha biblioteca, né, olhando para você. Mas eu fiz no novo dicionário, eu fiz um verbete chamado dualismo metodológico. Porque como eu faço epistemologia, ou seja, eu quero demonstrar a demonstração, eu quero demonstrar que isso que eu estou dizendo tem sentido, eu quero dizer que é a ciência que explica. Como é que a ciência explica? Por exemplo, a ciência explica que quando o ministro diz entre a realidade social, eu vou ouvir a voz das ruas, enfim, em vez da lei, ou como escreveu o ministro Fux outro dia, citando Santo Agostinho, na necessidade não a lei, eu mostro que esse é um problema que vem do ensino jurídico. O ensino jurídico não explicou, o ensino jurídico não discutiu a história do constitucionalismo, porque isto que se faz hoje foi o grande debate no final do século XIX, Labanta e um monte de gente, e Jelinek, que era um problema para enfrentar o positivismo exegético ou o positivismo do século XIX, e aí nasce a questão da mutação constitucional. E o primeiro grande jurista que vai se colocar contra esse dualismo, fortemente contra, é o Hermann Heller, que vai dizer antes de Hesse, de todo mundo, que só diz isso depois do segundo pós-guerra, ele diz uma frase maravilhosa, que, aliás, os 3 folhas de Hermann Heller acabaria com a reforma trabalhista. Ele diz assim, entre a realidade social e a realidade normativa, você deve ficar com a realidade normativa, porque a Constituição é normativa e por ela você tem que modificar a realidade social. Bingo! A Constituição do Brasil é norma. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social. Então alguém vai falar em ouvir a voz das ruas se nós acabamos de fazer uma Constituição de 88, que é exatamente onde se constrói todas as promessas, se tenta pagar ou colocar uma promissória das promessas incumpridas da modernidade. Nós temos que pagar isso. Hoje os invisíveis estão recebendo R$600. A gente descobriu que tem muito mais invisíveis do que a gente pensava. Eles existem. E nós temos um compromisso. A Constituição diz, o Brasil é uma república que visa... Princípio é norma, sim, Claudinei. Se princípio não fosse norma, ele seria nada. Princípio não é um valor. Princípio é norma. O direito é um sistema de regras e princípios. Se princípio fosse valor, ele não seria norma. Princípio é deontológico. O meu dicionário, a segunda edição agora, tem valores. Eu demonstro que tudo isso que se diz sobre dizendo que princípios são valores
não se sustenta pela história da própria filosofia e da própria teoria. Só para dar uma dica, um spoiler do que está nessa segunda edição do dicionário. Não é eu que estou querendo. Não é eu que estou querendo dizer isso. Não é pretensão minha. Não é arrogância minha querer dizer para os... Eu não quero ensinar nada para ninguém, meus queridos. Eu dizer para meus alunos, meus queridos, eu não estou aqui para ensinar nada para vocês. Eu não sei ensinar. Eu só quero que vocês se deem conta das coisas que não sabem. E é justamente isso. É justamente isso que daria a nós um pouco de segurança jurídica, porque nós não temos nenhuma. Né? Porque não importa o que diz a lei, você fica na dependência da distribuição. Se cair com o fulano de tal, decide de um jeito. Se cair com o fulano, decide de outro. Mas a lei não é a mesma. A lei é a mesma. Mas aí o que eles dizem? Mas um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro, e nós não conseguimos ter o que você disse. Coerência e integridade na aplicação do direito. Por que no cotidiano eles não fazem isso? Diga com o ônibus que vem vindo que o ônibus é apenas um pássaro. O ônibus é uma questão relativa. Presunção da inocência é o que eu digo que é. Bom, a literatura é muito melhor que isso, né? O Humpty-Dumpty, o personagem de Alice através do espelho, é muito melhor. Né, que eu dou as palavras no sentido que eu quero. Então, o problema jurídica, no que eu chamo de Corona Iuris, no Corona Iuris, né, que é uma pandemia, o paciente zero está nas faculdades de direito. É verdade. Todos passaram por lá. E ali está o furo. Ninguém se opera com um médico que tem estudado com esses livrinhos de direito resumidinho. Alguém se operaria com um médico que tivesse escrito um livro, que tivesse estudado com um livro chamado Operação Cardíaca Resumidinha? O cara sairia correndo, esse médico não sabe agora. No direito pode. Então, tudo isso há que se levar a sério o direito. Como é que eu estou tentando, eu não tenho pretensão de que as pessoas pensem como eu, ou que digam que eu estou certo. Eu só quero que elas se deem conta de que o direito é um fenômeno complexo, em que elas, como a linguagem surge da falta, que elas deem conta que há um gap. Ele falou na palavra tal, deixa eu procurar o que é. E indo atrás, porque você sabe, é na falta que a gente sai correndo atrás das coisas. Né? Nesse sentido, aquela palestra que você proferiu junto com o Jacinto, com o Scafa e com o Lada agora no final do ano em Joinville, foi fenomenal. Se você não quer estudar, se você acha que tem direito demais, não vá fazer direito, vá fazer agronomia, vá fazer outra coisa. Se você acha que pode que o direito é qualquer coisa, que é só uma ferramenta, aí você está com um sério problema. O direito não é uma ferramenta apenas. O direito é condição de possibilidade. O direito é um fenômeno. O direito ele é civilizatório. Por isso que mesmo quando eu falo do gordinho, que no direito isso não acontece, porque o juiz, enfim, o jurista não faz dilemas morais, porque se tivesse que fazer, seria inconstitucional, porque nenhum sistema jurídico civilizacional admitiria que se fizesse hierarquização de vidas. Senão nós seríamos fracassados. Nós, como raça humana, se nós fizermos hierarquização de vidas, nós fracassamos. Se nós formos preconceituosos, nós fracassamos. Se nós somos racistas, nós fracassamos. Nós temos que lutar por eudaimonia, o ideal de vida boa que os gregos falavam. Só para isso que precisa isso, né? Só para isso, né? Eu lembro você no Direito e Literatura, quando entrevistou o Jacinto, ele disse, e agora no podcast que ele fez com a Janaína Matida, ele também disse, quer aprender direito, vai estudar filosofia. E esse é um grande problema que nós temos nas academias de direito, porque malemar se ensina filosofia, na verdade os professores de filosofia do direito não sabem filosofia,
os que dão sociologia jurídica não sabem